Eu vou contar aqui um caso macabro. Conta um Conto apresenta de Olavo Bilac, Carnaval. Narração Marcelo Fávaro. Contaram os jornais um caso macabro sucedido na terça-feira gorda. E um defunto, a caminho de sua derradeira morada, calmamente estirado no fundo do caixão, ao trote manso da parelha que puxava o carro fúnebre. Mas quando o enterro passava por uma praça em que se dava uma delirante batalha de confete, partiu-se uma das rodas do carro e o pobre morto ficou ali, parado, entre as pragas do cocheiro e o delírio dos batalhadores, que na sua alucinação não davam conta do que se passava. Tardaram as providências. A batalha continuou, de maneira que quando, uma hora depois, o coche negro pôde marchar de novo para o cemitério, nas coroas de perpétuas roxas se emaranhavam as serpentinas, e o féretro ia coberto de uma espessa camada de confete. Ora bem, imaginai agora que o homem não estivesse morto, mas simplesmente mergulhado na treva espessa de um sono cataléptico, e que despertasse naquele momento. Cuidais acaso que o redivivo permaneceria transido de horror, meditando no atroz perigo de que acabava de ser milagrosamente salvo? Nada. O redivivo compraria um saco de confete e num momento saltaria da inércia da morte para a alegria e agitação do carnaval. Fonte: A Maçã, do dia 10 de fevereiro de 1923. Reunido e publicado no espetacular Contos de Terror.site. O Vampiro Krasniewski. Conto clássico de terror. Autor anônimo do século XX. Publicado pelo Contos de Terror.site. A crença nos vampiros ainda existe em muitos países da Europa. Abaixo, referimos um fato extraído de um periódico alemão e que sucedeu numa vila, uma pequena vila das montanhas da Dalmácia. É escusado dizer que deixamos ao jornal de onde o extraímos a responsabilidade da sua narrativa. Eis aqui o caso. Abre aspas, uma formosa donzela fora pedida em casamento por muitos pretendentes, até que, afinal, aceitou as propostas de um deles. Celebrados os pactos nupciais, o rapaz partiu logo para uma cidade próxima, a fim de comprar alguns objetos que é de uso oferecer à noiva. Não devia voltar senão no dia seguinte, ao anoitecer. Na tarde desse dia, o pai, com alguns amigos vizinhos, festejava as núpcias de sua filha, quando todos ficaram aterrados, ouvindo um grito terrível, que ressoara no quarto de dormir, para onde a noiva e sua mãe tinham entrado. Todos os convidados pegaram logo nas suas armas, julgando que os ladrões tinham assaltado a casa. Porém, qual não foi o seu espanto quando viram a mãe pálida, com os olhos desairados, desgrenhada, trazendo a filha desmaiada nos braços e gritando com voz lastimosa: "Um vampiro! Um vampiro! A minha pobre filha está morta!" Por acaso estava na vilória um médico que, ouvindo aqueles gritos,
entrou para se informar do que ali acontecera. O que foi que houve? Tratou logo de tranquilizar aquela gente, pois Stella, este era o nome da jovem, tornando assim por meio de um forte cordial na verdade é um tônico medicinal. Conta que vira um homem pálido, embrulhado num lençol, entrar pela janela, e que esse homem se arremessara sobre ela e a mordera no pescoço. O médico qualificou esta história como uma ilusão da moça, mas o pai disse-lhe que era um incrédulo, e a mãe declarou que vira com os próprios olhos o medonho vampiro e que nele reconhecera perfeitamente um certo Chris Nilsky, habitante daquela terra, que fora um dos pretendentes de sua filha e falecera havia 15 dias. Ora, nesse entrementes, a moça denotava estar entregue à mais violenta desesperação. Logo se procuraram todos os amuletos que existiam na aldeia e penduraram-nos ao pescoço de Stella. O pai e os amigos prometeram que, no dia seguinte, fariam desenterrar o cadáver de Chris Nilsky e o queimariam na presença de toda a gente do lugar. É claro que não pregaram o olho toda a noite, que passaram na maior agitação. Ao romper do dia, os homens armados com suas espingardas, as mulheres com espetos em brasa, os rapazes com grandes varapaus, dirigiam-se para o cemitério, soltando abomináveis imprecações contra o defunto. Profanaram a sepultura e, quando levantaram a mortalha, dispararam ao mesmo tempo 20 tiros, que fizeram em pedaços a cabeça do cadáver, o qual foi tirado da cova, levado para uma fogueira e ali queimado no meio das danças desses canibais e ao som de gritos ferozes da multidão. Pois bem, passou-se. 4 dias depois, a pobre moça exalou o último suspiro. Todavia, o médico quis conhecer a verdadeira causa desse singular falecimento. Tirou as ligaduras que cobriam o pescoço da jovem e que a mãe e a família não tinham consentido que fossem levantadas em vida da infeliz e viu, na parte inferior da garganta, uma pequena ferida, bem abaixo da garganta, que apenas deixava entrar a sonda, que nela entrou 6 a 7 centímetros. Reconheceu o médico que a moça fora assassinada com uma sovela de correeiro. Sovela é um instrumento com que os correeiros, fabricante de obras de couro, abrem os furos por onde fazem passar a cerda com um fio, ok? E correeiro é aquele artesão que trabalha com o couro. Dirigiu várias perguntas ao pai acerca do modo de vida dos pretendentes desprezados, e entre eles soube que havia um que era correeiro, e desde a noite em que se perpetrara o crime, esse rapaz simplesmente desaparecera do lugar, sem que se soubesse para onde fora. No dia em que foi enterrada a moça, um homem que atravessara um rio para chegar ao lugar contou que vira um cadáver pendente nos rochedos da margem do rio. Os habitantes dirigiram-se ao lugar indicado e aí encontraram o cadáver do correeiro, que se suicidara atirando-se à torrente. Apesar de haverem as mais evidentes provas de que a moça fora assassinada, os pais e a família ainda estão convencidos de que ela foi morta por um vampiro.